O apresentador Léo Dias chora e confessa que vive em pecado, mas diz que não é aceito nas igrejas. Vamos lá, Respira. eu vou falar. Fala, Léo. Fala, Léo. Respira, nós amor. como homossexuais, Terrível. a gente vive em pecado, né? E Eu sei muito complicado, é muito complicado. Eu pedia pra Deus. É muito complicado você ser aceito numa igreja, né? Sabendo que vive no pecado. Mas eu não tenho culpa. Não tem, imagina, Léo. Deus abomina o pecado e ama o pecador, né? Não, eu acho que Deus ama todos, gente. Verdade. Não tem essa distinção, gay, preto, amarelo, israelense, árabe, não tem isso. Isso é o humano que fala que tem, né? Então a gente precisa sentir isso no coração. Eu achei lindo do João foi isso. Do que ficar julgando as pessoas. A gente não tem que julgar. Me tratou bem na live. Em momento algum ele falou, se afasta, não me atrapalha. É isso. Ele me chegou. Eu imagino, Fernanda, o que você já deve ter passado nessa vida, né, Fernanda? Ah, Léo, de tudo já. De tudo já. Que louco. E no momento agora eu tava passando mais ainda, porque eu perdi minha avó, que me ajudava tanto. Eu tava ali pra distrair a cabeça. Foi. Imagina. E eu sou assim, onde tá falando a palavra de Deus, eu encosto. Eu vou, ouço a palavra, peço para as irmãs pôr meu nome na oração. E eu tô sempre ali, fiel a Deus. E Regis, você deve... Será que você tem uma noção de como o seu dom, o dom que Deus deu para você, toca tantas vidas? Ele é maravilhoso. Muda tantas vidas. Toca mesmo. Esse dom da música, da palavra de Deus, verdade. Mudou e tocou tanta gente. Às vezes você não fica pensando assim, Deus, como você foi o escolhido, né? Nesse momento, inclusive, né, o Regis? Povo lindo de Deus, como vocês estão, meus irmãos? Eu assisti agora mesmo o pequeno trecho da entrevista do apresentador Léo Dias. E eu fiquei tão emocionado, achei tão bonito. O primeiro passo é você reconhecer. Quando a gente reconhece, o grande primeiro passo, o primeiro e a grande decisão que eu tive na minha vida foi o dia que eu reconheci: eu sou pecador, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Precisou Deus tirar tudo de mim, tudo. Beleza, era uma coisa que eu tinha, uma verdadeira veneração, adoração, beleza. Mas como? Quem me conheceu há 20 anos atrás sabe que eu era um jovem afeminadíssimo e aparentemente feminina. Parecia uma moça, uma mulher, da voz grossa, parruda, musculosa, um cabelo gigante, bonito. Antes de ser transexual, eu era um menino, um rapaz bonito, muito bonito, onde beijava todo mundo, amava todo mundo, me apaixonava muito fácil. Eu sei muito bem o que é a dor da rejeição. Eu sei muito bem o que é os olhares das pessoas, dizendo aquilo ali não é, aquilo ali é, aquilo ali... Eu sei muito bem o que eu sofri. O meu sonho, desde criança, até os 30 anos de idade, era ser uma pessoa normal. E a Bíblia diz que isso não é normal. São coisas torpes, devassidão, promiscuidade. Não tem como ser gay, viver a homossexualidade intensamente e não ser promíscuo. Porque eu vivi tudo isso na minha vida. Então, quando jovem, quando me apaixonei a primeira vez por um rapaz da minha idade,
eu me senti muito mal. Me senti a pior pessoa do mundo. E para me sentir um pouco melhor, eu saí do armário. Saí do armário. Dei uma jargada de um palavrão e disse: quem quiser me aceitar é assim. Você entendeu? E quando vi os olhares da minha família e de meus vizinhos e amigos olhando para mim naquela época, em 1990, eu decidi viver minha vida. Olhe bem, eu decidi viver a minha vida. Então eu virei transexual, eu me tornei primeiramente gay, eu me envolvi com 2 rapazes, me envolvi com algumas meninas, mas eu não gostava de mulher de jeito nenhum. Meu desejo sempre foi homoafetivo, até conhecer Jesus, conhecer Deus na minha vida. Não arrancou com a mão, não foi com plim-plim, nem com abracadabra, nem com plá-plá, nem com abadabadu, nem com a labaxéria, não. Eu descobri que para eu ter uma nova vida, eu teria que viver isso. Entende isso? A sociedade, a grande sociedade, nunca nos aceitou e jamais vai aceitar. Fingem aceitar, ignoram, acham engraçado, divertido, teatral, folclórico, alguns caricata, mas aceitar de todo o coração, não. Amar sim, e amar não é aceitar. Respeitar, talvez, muitos respeitam, mas quem te disse que respeitar é concordar? Eu não concordo, nunca concordei, nunca me aceitei, nunca, toda a vida eu queria. Só não sabia como. Boa parte da igreja não está preparada para recebê-los. Não estão. Os olhares, a forma, a rejeição, dá para sentir na pele. Pelo jeito, trejeito, a forma de falar, as pessoas já se afastam. São poucos que vai pegar na sua mão. São poucos que vai te dar um abraço. Por um lado, outras pessoas, Jesus ama o pecador. O que ele não ama é o pecado. Exatamente. E se ele não ama o pecado, esse separa o homem de Deus, o pecador de Deus. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia não fala que Deus ama. A Bíblia não fala. Deus ama o pecador. Aonde você leu isso? A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único como sacrifício vivo, como ovelha, para morrer pela expiação dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus vivo, onde o próprio Jesus negou a si mesmo, negou a sua glória, rejeitou os pratos, os prazeres, o mundo, rejeitou. Quem prometeu riqueza, fama, honra, foi o diabo que te prometeu fama, riqueza, honra. Se se ajoelhares a mim, tudo isso eu te darei. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, só me ajoelho a Deus, só a Ele eu ajoelho e adoro a Deus. Quantas pessoas choram? Eu chorei muito, igual Léo Dias. Eu quis ser famosa, eu quis ser rica, eu quis ser mulher, eu queria fazer uma cirurgia de mudança de sexo,
Eu queria ser mãe, ser esposa. Mas no momento que eu entendi que aquilo tudo que eu queria era impossível, é impossível, e que eu era um pecador e que eu precisava disso aqui. Não existe evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia. Não existe evangelho sem negar a si mesmo. Não existe. Vocês estão vivendo qualquer evangelho, igreja inclusiva, igreja evangélica, igreja católica, igrejas, religiões, placas, denominações, mas só quem te leva a Deus é Jesus. Só. Leva ao Pai, a salvação. Jesus é o único mediador entre o homem a Deus, entre Deus e o homem. E sem ele, nós não somos nada. Em João 10:27 diz: eu conheço os meus, eles ouvem a minha voz e me seguem. E para seguir Deus, Jesus Cristo, Léo Dias, Fernanda Gazzaroli, Leo Áquila e muitos outros que estiveram dentro da igreja. Tamigrete, que hoje faz parte de uma igreja inclusiva, que inclui o pecado, inclui todos, mas exclui o sacrifício, exclui a renúncia. Amantes de si mesmo, mais amantes do mundo do que amigos de Deus, o que a Bíblia condena. A Bíblia chama vocês de inimigos de Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É isso que diz em Tiago 4. Então a gente olha com um olhar de amor, de empatia pela dor e o sofrimento de Léo Dias, de Fernanda Gazzaroli, quando ficou bastante em evidência ao cantar numa madrugada com um jovem cantor, entoando uma canção cristã, se fez de tolo e cantou música secular para chamar a atenção. Agora vamos cantar isso aqui, ó. Ali a palavra foi ministrada, a palavra foi lançada, a semente foi lançada, como em parábola do semeador, Mateus 13, lançada no espinho, porque veio os prazeres do mundo, a fama, dinheiro, convites, sufocaram e morreu. Morreu. Fernanda Gazzaroli, Léo Dias, eu tenho um recado de Deus para vocês. De Deus. Quem quiser vir a mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. E aquele que disser, eu nasci assim, Jesus disse, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Eu sofri muito, Léo Dias, até o dia de eu conhecer Jesus Salvador. E acredite, hoje eu sou muito feliz. Não foi fácil. Foram 20 anos para conseguir chegar até aqui. Renunciei à carne, meus desejos, minha vontade, o mundo, amizades. Renunciei convites, desejos, atrações, pratos. Você não quer? Quero. Você está com vontade? Tô. Então vamos. Eu não posso. Eu escolhi viver para Jesus Cristo. Arrumei uma mulher e me casei. Hoje eu sou pai de família e líder do maior ministério que cuida de pessoas igual vocês. Já centenas de rapazes e moças estão caminhando com Jesus. Perfeitos? Não. Mas estão caminhando com Jesus. Para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.
A maior parte da igreja não está preparada para recebê-los. Mas eu creio que Deus está preparando um exército para abraçar vocês. Um exército de libertos por Deus para abraçar cada um de vocês que desejam negar a si mesmo, renunciar o mundo e suas vontades e viver o amor de Deus. O amor de Deus supre toda necessidade, toda a ausência de pessoas. O Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Ainda que nos falte dinheiro, fama, casamento, amor, corpo, com Jesus eu tenho alegria. Fique por dentro das principais notícias do meio cristão. Quer se manter informado sobre os acontecimentos mais relevantes do mundo cristão? Então inscreva-se agora no nosso canal e receba conteúdos exclusivos, notícias atualizadas e mensagens edificantes. Não perca nada. Ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé e informação.